A igreja celebra no dia de hoje a solenidade de Corpus Christi. Esta festa na nossa igreja católica teve início no século XIII, mais precisamente no ano de 1264, quando o Papa da época era o Papa Urbano IV. A igreja, portanto, dedica um dia em particular para honrar, adorar e agradecer a Jesus Cristo por esse dom tão rico, tão bonito, tão maravilhoso, que Ele, ao voltar ao céu, nos deixou aqui na terra como memória da sua presença. Para me referir à Eucaristia no dia de hoje, eu quero propor a vocês uma reflexão que parte da experiência da vida de cada um de nós. Todos nós aqui sabemos que há fatos na nossa vida que são fatos tão bonitos, tão marcantes, tão importantes, que esses fatos não podem passar como se fossem fatos corriqueiros do dia a dia. Há fatos que são tão importantes para nós, que nós então queremos marcar aquele fato com uma celebração. É diferente dos fatos simples, dos fatos corriqueiros. Esses passam e nós talvez nem sequer nos lembremos mais do que foi que fizemos naquele dia, como foi o que aconteceu, porque aquilo foi um fato simples na nossa vida. Mas os fatos importantes, esses marcam a nossa vida. Os fatos importantes, esses ficam gravados no coração de cada um de nós. Espirituais da nossa vida que são marcantes, que nós também queremos celebrar esses fatos. O casamento, a festa de casamento, o dia do batismo de um filho, a primeira comunhão, a ordenação sacerdotal, são fatos que acontecem na vida, que nós então queremos celebrar esse fato. O que hoje nós estamos fazendo é exatamente isso. Hoje nós estamos celebrando um fato marcante, importante, um divisor de águas na vida de um cristão católico, porque hoje nós estamos celebrando a Eucaristia, aquele sacramento que contém o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um fato corriqueiro, não é um fato simples, porque Deus desceu do céu e assumiu a nossa natureza humana, mas quando voltou ao céu, deixou aqui na terra um sinal da sua presença e do seu amor. Esse corpo, esse sangue, essa alma e essa divindade é aquele mesmo corpo, sangue, alma e divindade que foram entregues na cruz. Porém, meus irmãos, para entender mais plenamente o que nós celebramos hoje, é preciso se recordar, é preciso recordar e trazer à nossa mente, portanto, o mistério da Páscoa. Vocês sabem, Deus realizou duas grandes Páscoas com a humanidade. Deus realizou duas grandes alianças com o homem e com a mulher. O que é aliança? Aliança é um pacto, aliança é um laço, aliança é um contrato. E quando nós fazemos aliança, o que nós esperamos de um e de outro lado? Ambos os lados aguardam, esperam fidelidade àquilo que fora pactuado, àquilo que fora combinado na aliança.
foi exatamente a primeira leitura da missa de hoje. Foi o que nós ouvimos na primeira leitura da missa de hoje. Depois da proclamação, depois da aliança, depois da proclamação do livro da lei, depois da aspersão do sangue, o povo respondeu dizendo: faremos tudo o que o Senhor nos disser. A história bíblica nos fala então dessas duas alianças, nos fala então dessas duas Páscoas. A primeira aliança, a primeira Páscoa foi essa do Antigo Testamento, quando Deus libertou Israel da escravidão do Egito. Ali aconteceu a primeira Páscoa. Deus prometeu àquele povo que haveria de conceder a Israel uma terra prometida, e prometeu àquele povo a sua aliança, a sua fidelidade, e o povo também, de sua parte, prometeu fidelidade a Deus. O que foi celebrado naquele dia para marcar essa aliança, para selar essa primeira aliança? Eles tomaram um cordeiro do rebanho, fizeram um sacrifício daquele cordeiro, o sangue daquele cordeiro foi aspergido, e a carne daquele cordeiro foi dada como alimento para que eles caminhassem até a terra prometida. Diante, infelizmente, da infidelidade do homem, diante do pecado do homem, Deus então prometeu que ele haveria de fazer uma nova e eterna aliança. Mas você deve saber muito bem que a revelação de Deus é uma revelação gradual. A revelação de Deus é uma revelação gradativa. Assim, tudo aquilo que nós vemos no Antigo Testamento era uma sombra, uma prefiguração, uma preparação daquilo que haveria plenamente de acontecer no Novo Testamento. Então Deus, na sua gradativa revelação, que já havia tomado a iniciativa da primeira aliança, realizou agora com a humanidade a segunda aliança. Porém, para dizer dessa segunda aliança, primeiro eu quero fazer a vocês uma pergunta, mas eu queria que você respondesse com toda a sinceridade do seu coração. Diga aqui para mim e para Jesus, que vai ouvir a nossa resposta do nosso coração. Quando uma pessoa erra conosco, como é que nós pensamos naquela hora? Somos nós que procuramos aquela pessoa que errou conosco para nos reconciliar com ela? Ou nós pensamos: foi fulano que errou comigo? Fulano é que deve vir a mim? Fulano é que deve me pedir desculpas? E aí, meus amigos, qual é o nosso modo de pensar? É a primeira opção ou é a segunda opção? Eu não tenho dúvida. Nós logo imaginamos que quem errou é que deve vir pedir desculpas. Porque apesar de nós termos errado com ele, apesar do nosso pecado, apesar da nossa fraqueza, o amor de Deus é tão rico, tão maravilhoso, tão bonito, que é Ele que vem ao encontro do pecador. Vejam, meus irmãos, é Ele que vem dar o abraço de perdão no homem e na mulher. É Ele que dá o passo para que a aliança seja restituída. Em outras palavras, eu poderia dizer assim: é o certo que vem abraçar o errado, é o santo que vem abraçar o pecador, é o que não errou que vem abraçar aquele que errou. Então, meus amigos, todas aquelas prefigurações do Antigo Testamento e da Antiga Aliança aparecem agora plenamente reveladas na Nova Aliança. Como a primeira, essa aliança também foi feita no monte. A primeira no Monte Sinai,
a segunda no Monte Calvário. A primeira aliança também foi feita com a aspersão do sangue, só que a primeira com um animalzinho do rebanho, e a segunda com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na primeira foi dado o maná como alimento para caminhar até a terra prometida. E qual é a terra prometida para nós? É o céu. E qual é o alimento que Deus nos dá para caminhar até o céu? A Eucaristia. Então o que nós celebramos hoje, meus irmãos, não é um fato simples, não é um fato corriqueiro. O que nós celebramos hoje é a nova aliança que o Senhor realiza conosco através do seu corpo e sangue que foi oferecido na cruz para o perdão dos pecados. A Eucaristia é o corpo e sangue de Jesus oferecido como alimento para a nossa caminhada em direção à terra prometida que é o céu. Pois como diz Jesus, minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Irmãos e irmãs, como normalmente nós celebramos algo de muito importante, normalmente nós celebramos algo significativo em torno de uma mesa, a Eucaristia também é assim. Em torno da mesa nós nos reunimos porque é aqui que o Senhor nos alimenta na caminhada rumo ao céu. Por isso nós que cremos na Eucaristia somos gratos a Ele e nesse dia queremos com o nosso coração, com a nossa vida, com a nossa alma, dizer ao Senhor: muito obrigado, Jesus, porque apesar de ter subido ao céu, continuastes conosco na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, irmãos e